RCP Notícias. Já são 7 horas em Cabo Verde, é tempo então para as notícias. No primeiro jornal, como sempre a abrir, vamos conhecer os títulos que fazem esta edição. Júlio Vera Cruz Martins, bom dia. Muito bom dia. Primeiro-Ministro anuncia remodelação governamental, reações do MPD, da UCID. O PCV reage hoje de manhã em conferência de imprensa. Rui Semedo deve também abordar um encontro que manteve ontem com os 4 candidatos à liderança do PCV. Empresários e gestores vão estar reunidos na cidade da Praia numa conferência promovida pela Believe Consulting, uma empresa de consultoria estratégica e financeira de pequenas e médias empresas. Wilson Lopes Tozé é o vencedor do prémio literário Infanto-Juvenil Manuel Lopes na categoria de ilustração e vai agora acompanhar o conto Nina, de Wanda Monteiro, vencedora na categoria de texto. Dia Mundial do Cancro é celebrado em Cabo Verde pelo Ministério da Saúde, num ato em que vai ser apresentado o registro oncológico de Cabo Verde. O presidente Donald Trump suspende a execução do agravamento das tarifas para México e Canadá. São os destaques que fazem esta edição do primeiro jornal. O desenvolvimento das notícias para conferir já de seguida. Júlio Vera Cruz Martins, uma vez mais, bom dia. Muito bom dia. O grupo rebelde M23 impõe um cessar-fogo num comunicado emitido ontem à noite, um cessar-fogo unilateral a partir de hoje por razões humanitárias. O anúncio ocorre após a ofensiva na cidade de Goma no início desta semana. O presidente Tshisekedi da República Democrática do Congo e o seu homólogo Kagame vão estar reunidos numa cimeira no próximo sábado. Kagame do Ruanda já confirmou a presença, mas o chefe de Estado congolês ainda não confirma se participa na Conferência Extraordinária da Comunidade de África Oriental. O processo está a ser mediado pelo presidente angolano João Lourenço. O governo passa a integrar, o governo passa a ser constituído por, o governo cabo-verdiano passa a ser constituído por 15 ministros, 5 secretários de Estado. Olavo Correia mantém o cargo de vice-primeiro-ministro e conserva a pasta das finanças. A presidência do Conselho de Ministros, Defesa Nacional e Coesão Territorial continuam com a ministra Janine Leles, Justiça com Joana Rosa, Educação com Amadeu Cruz, a Administração Interna com Paulo Rocha. O ministro dos Negócios Estrangeiros, José Filomeno, assume a pasta das comunidades, até agora com Jorge Santos, que se mantém como ministro do Mar. Vários sectores antes sob a tutela de Olavo Correia passam para o ainda embaixador de Cabo Verde em Portugal, chamado para assumir o Ministério da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial e da Modernização do Estado e da Administração Pública, em substituição de Edna Oliveira. Diz uma nota da chefia do governo que o novo ministério que Eurico Monteiro vai liderar tem a seu cargo a promoção e a atração de investimentos privados nacionais, estrangeiros
estrangeiros e da diáspora e a agilização e acompanhamento dos processos de investimentos na fase de decisão, de execução e pós-investimento. O novo Ministério da Promoção de Investimentos e Fomento Empresarial superintende a Cabo Verde Trade Invest, Proempresa, Progarante, Fundo Soberano e todo o sistema de formação profissional. O comunicado do Governo esclarece que o objetivo é dar disponibilidade ao Vice-Primeiro-Ministro Olavo Correia para a coordenação económica de políticas transversais. Além de Eurico Monteiro, o Governo integra agora Vítor Coutinho para infraestruturas, ordenamento do território e habitação, no lugar de Eunice Silva, que sai a seu pedido, Jorge Figueiredo para o Ministério da Saúde, no lugar de Filomena Gonçalves, e José Luís Sá Nogueira para o Ministério do Turismo e Transportes, em substituição de Carlos Santos, que também sai a seu pedido. O antigo líder parlamentar do MPD, Paulo Veiga, faz uma relação direta entre a remodelação governamental e os resultados das eleições autárquicas de 1 de dezembro. Eu acho que exigia-se ao MPD, pela sua história democrática e pela sua posição de partido de governo, uma resposta célere e que permitisse virar a página e renovar um executivo claramente penalizado nas urnas. A oficialização da remodelação agora apresentada dá resposta a essa necessidade de mudar algo. Não sei se será suficiente, mas como membro do MPD e como deputado do MPD e, acima de tudo, como alguém que vê no MPD o papel mais importante no futuro da governação de Cabo Verde, resta-me ter esperança que o tempo que se perdeu é passível de ser recuperado e que os nomes escolhidos possam estar à altura das enormes exigências que o país atravessa. Uma última nota, penso ser negativa, é relativa à saída de 5 mulheres e a não entrada de nenhuma. Não pondo em causa os nomes escolhidos, numa sociedade que se quer igualitária, parece-me que damos um passo atrás na paridade em detentores de cargos públicos. Paulo Veiga continua a defender a necessidade de uma convenção extraordinária como via para auscultar o maior número de militantes. Definitivamente, eu não tenho essa dúvida e acho estranho que em Cabo Verde continuamos a fechar a opção de conversar mais alargadamente. Eu não vejo nenhum perigo em fazermos uma convenção extraordinária, muito pelo contrário, penso que animaria os nossos militantes, animaria o partido em si e daria mais força para que possamos governar o país com o sentimento que vai no povo cabo-verdiano e correspondendo às suas expectativas. Paulo Veiga recusa aceitar a ideia de que o MPD possa ir para as eleições legislativas de 2026 sem realizar uma convenção. No exclusivo ao Primeiro Jornal, o antigo Ministro do Mar assume que vai apresentar uma moção de estratégia à próxima convenção ordinária e nem descarta que pode ser uma alternativa interna. O secretário-geral do Movimento para a Democracia considera que os ministros que entraram agora para o governo são personalidades conhecidas com provas dadas nas funções que desempenharam até ao momento. De resto, remodelar o governo é ter a noção dos objetivos que se pretende alcançar, o que, no seu entender, o primeiro-ministro conseguiu fazer. Os ministros que entraram, todos eles, creio que são pessoas bastante conhecidas, algumas já com provas de governação dada, mais outros 2 mais pela primeira vez para o governo, mas que são pessoas já conhecidas pelo seu trabalho, pelo seu desempenho social e político. Eu creio que o primeiro-ministro quis dar um cariz mais político à governação e creio que conseguiu. Eu creio que conseguiu, do meu ponto de vista. A avaliar pelo calendário, diz Agostinho Lopes, Ulisses Correia Silva fez uma remodelação certa em momento adequado. O resto é esperar para ver. É aquela célebre história, quer dizer, você só faz seleção quando tem jogos. E quem define os jogos são os calendários que você tem. Nós temos, e os responsáveis, não é? Nós temos estamos a traçar uma conjuntura um bocadinho adversa para o partido e para o governo,
que devem na sequência das eleições. O Primeiro-Ministro entendeu por bem introduzir correções. Eu creio que foram profundas o suficiente para dar um novo rumo, talvez não um novo rumo, uma nova dinâmica à governação, e vamos esperar para ver. Esperar para ver, mas com expectativas renovadas, sublinha o secretário-geral do Movimento para a Democracia. Remodelação governamental vem tarde, mas dá razão ao CID. É a posição do presidente do partido em entrevista ao jornalista Arnaldo Borges. João Santos Luís espera que os novos governantes sejam capazes de fazer realmente aquilo que o país precisa. O que o país precisa e a sua população, de uma forma geral, para efetivamente melhorar a condição de vida dos cabo-verdianos, quer em termos de criação de emprego, quer em termos de atração de investimentos, melhoramento do ambiente de negócios, que é isto que nós estamos a pedir ao Governo há muito tempo, porque sem o melhoramento do ambiente de negócios nós não podemos desenvolver e nem crescer. De forma que estamos em crer que com esta remodelação, pese embora faltando somente cerca de 14 meses para término do mandato, os novos ministros possam vir, a conseguir fazer alguma coisa neste lapso curto de tempo. O presidente da UCID aborda a questão do número de governantes que chegou a 28 e que analisa não favoreceu a eficácia. Vê com bons olhos a redução ora verificada, ainda assim acha que se deveria ir mais longe. E a UCID tem chamado desde 2016 a atenção do governo de Ulisses Correia e Silva sobre essa questão. Iniciou com 12 ministros, um ano e meio depois aumentou para 18 ministros, nesta legislatura aumentou para 28 ministros e agora reduz para 22, portanto para 22 governantes. O que vem a dar mais uma vez razão ao CID por uma questão de eficiência governativa, porque um governo longo, do nosso ponto de vista, não traduz eficiência, traduz mais ineficiência do que eficiência. Agora, já chegamos em 22, o Sr. Primeiro-Ministro podia ir mais além, podia reduzir mais. O CID continua a reclamar executivo mais curto, isto na sequência da remodelação governamental. O novo elenco governamental deve ser impulsado ainda esta semana pelo Presidente da República, logo depois da sua chegada, do seu regresso ao país. José Maria Neves fez ontem a abertura, participou na abertura solene do ano judicial do Tribunal Africano dos Direitos do Homem e dos Povos. O presidente do PICV pronuncia-se hoje de manhã sobre a remodelação governamental promovida pelo primeiro-ministro. Rui Semedo deve também abordar o encontro que teve ontem com os 4 candidatos à presidência do PICV que vão disputar as eleições internas. O encontro, os 4 candidatos, diz um comunicado emitido ontem à tarde, saudaram a iniciativa promovida pelo presidente do PICV, considerando-a como uma importante e saudável via para a promoção do diálogo e para fortalecer as bases da união do partido. Os 4 candidatos recomendaram a realização de um outro encontro e todos, diz o comunicado, estão disponíveis para entendimentos e evitar crispações internas. Os candidatos entendem que o diálogo iniciado agora deve prosseguir com contribuições de todas as candidaturas para aprofundar as bases que poderão conduzir as partes a soluções de maior entendimento sobre os processos e os procedimentos durante a campanha eleitoral. O candidato e presidente da Câmara Municipal da Praia, Francisco Carvalho, é o único que emitiu um comunicado
a tomar posição sobre o encontro de ontem. Francisco Carvalho propõe a realização de uma sondagem justamente para a escolha do candidato melhor posicionado para vencer as legislativas de 2026. Empresários e gestores vão estar reunidos hoje na cidade da Praia numa conferência promovida pela Believe Consulting, empresa de consultoria estratégica e financeira de pequenas e médias empresas. O diretor executivo do grupo, Mário Costa, esclarece que o objetivo é ajudar os empresários e gestores a superar desafios e a potenciar a Ilson Martins os seus próprios negócios. A conferência visa mostrar aos empresários e gestores como superar desafios e utilizar mecanismos para potenciar os seus negócios, conforme destaca o diretor executivo da Believe Consulting. Ou seja, explicar aos empresários o que é que isso os afeta no dia-a-dia deles e de uma forma muito concreta e profunda nas empresas deles e como é que eles podem ultrapassar estas dificuldades. Ou seja, saber como reagir a situações que eles não controlam de todo. Para além disso, também explicar aos empresários que com a economia global a concorrência aumentou e é preciso ter uma gestão profissional. Hoje em dia já não dá mesmo um pequeno empresário, se quer ter sucesso e se quer ter empresa bem gerida e com apoio a financiamento, com apoio a parceiros e com uma posição no mercado sólida, tem que ter organização interna, tem que ter planeamento, tem que ter estratégia, tem que ter gestão e a Believe faz isso. Ou seja, o que nós queremos é que as pequenas e médias empresas tenham a nível de apoio, ou seja, o empresário das pequenas e médias empresas tem um apoio que normalmente só existe a nível das multinacionais. Um serviço diferenciador, um serviço multidisciplinar que possa pôr os empresários com a informação que precisam em tempo real para tomar decisões e para ter sucesso. Mário Costa afirma que as dificuldades que afetam as empresas são transversais devido aos problemas estruturais que ocorrem no mundo. Muitas vezes as empresas passam por problemas que tiveram origem em decisões políticas que isso era impensável no passado e tenho a certeza que para ter sucesso hoje em dia já não pode ser contar com a própria empresa. Ou seja, tem que ser contar com a própria empresa, com a estratégia do empresário, mas acima de tudo ter ferramentas que o ajudem a reagir quando algo não acontece, que eles estejam a planear e que não depende deles, ou seja, sejam fatores externos que influenciem na empresa deles. Daí a realização hoje da conferência Como Ultrapassar as Dificuldades e Atingir o Sucesso, promovida pela Believe Consulting na Câmara de Comércio de Sotavento. Wilson Lopes Tozé, cabo-verdiano, residente na Praia, é o vencedor do Prémio Literário Infanto-Juvenil Manuel Lopes na categoria de Ilustração e que vai agora acompanhar o conto Nina, de Wanda Monteiro, vencedora na categoria de Texto. A presidente da Biblioteca Nacional admite que a publicação do livro deve acontecer o mais tardar até julho deste ano. Estávamos mesmo a aguardar o vencedor da Ilustração para avançar com a edição desta obra. Trata-se de um prémio em parceria com a Imprensa Nacional Casa da Moeda de Portugal, por isso o livro terá a chancela deles e será nos próximos meses. E, simultaneamente, por essa ocasião, iremos anunciar a segunda edição deste mesmo prémio literário infanto-juvenil, que vai tanto premiar o texto como também a ilustração, sobretudo na categoria infanto-juvenil. Matilde Santos confirma que, ao contrário do texto, a categoria Ilustração contou com muito menos participação. Mas acredito que nas próximas edições a gente consiga ter mais ilustradores a concorrerem por este prémio. Penso que este é um primeiro mote, mas a nível de textos superou todas as nossas expectativas. Nós tivemos textos muito bons que criou imensas dificuldades. Mesmo a nível de ilustrações também, nós tivemos ilustrações com qualidade, saindo aqui o vencedor Wilson. A Biblioteca Nacional pode aproveitar para a publicação outros contos concorrentes e que não ganharam? Nós estamos a estudar a possibilidade de vir, porque mesmo o cômputo dos jurados apresentaram algumas sugestões de contos muito bons, que nós estamos a analisar a sua publicação, por acaso. É uma das questões que estamos a analisar, ajustar as verbas, mas há essa possibilidade, só que nós não garantimos efetivamente através do prémio, mas é uma possibilidade que está a ser analisada em função da nossa disponibilidade financeira,
tendo em conta também a própria sugestão do júri também. A participação na Feira do Livro do Funchal, Madeira, entre 28 de março e 6 de abril, é a próxima missão da Biblioteca Nacional. Hoje celebra-se o Dia Mundial do Cancro, uma efeméride que vai ser assinalada com a apresentação do sistema de coleta de dados sobre o cancro, designado Registro Oncológico de Cabo Verde, que nos é explicado pela jornalista Angélica Vaz. Considerando que o cancro representa um desafio crescente para todo o sistema, este importante instrumento de recolha estatística vai permitir avaliar a real situação das doenças oncológicas no país, segundo a coordenadora de Prevenção e Controle das Doenças Oncológicas, Carla Barbosa. O registro de Cabo Verde tem como objetivo determinar a incidência, prevalência e a tendência do cancro. Quero com isso dizer quais são os cancros mais frequentes, qual é a sua tendência, qual é a distribuição pela região, pelo sexo, pelas faixas etárias. Mas também temos o objetivo de monitorizar essa carga de doença e o seu impacto na saúde pública. Apesar de já ser uma realidade, a consolidação do registro oncológico ainda tem pela frente vários desafios. Nomeadamente a legislação específica que regulamenta o próprio registro oncológico, que ainda nós não temos. Isso, sim, vai garantir a sua obrigatoriedade e a sua continuidade. Também era muito importante que a doença oncológica tornasse uma doença de notificação obrigatória, mas sem dúvida também que os recursos humanos continuam a ser um grande desafio. Segundo a coordenadora de Prevenção e Controle das Doenças Oncológicas, o país tem intensificado esforços no combate ao cancro. Apesar disso, o número de casos tem aumentado. Em termos de número de casos, podemos ver que houve um aumento em relação a 2022, porque em 2022 os nossos dados que já estão publicados na Globocan têm um total de 435 casos, mas, no entretanto, o que eu posso vos dizer é que os cancros mais frequentes continuam a ser os mesmos, ou seja, há um aumento de casos, mas há uma consolidação básica em termos de todos os cancros que nós tínhamos visto, nomeadamente o cancro da próstata é o cancro mais frequente, depois temos o cancro da mama, colo uterino e posteriormente coloretal. O lançamento do Sistema de Registro Oncológico de Cabo Verde enquadra-se no âmbito da celebração do Dia Mundial do Cancro. Carlos Santos, a atualidade internacional está a ser dominada hoje por novas declarações do presidente norte-americano Donald Trump. Para já, o agravamento das tarifas alfandegárias para Canadá e México está suspenso por 30 dias. Depois de negociações, o Canadá vai promover investimentos superiores a $1 bilhão para reforçar a vigilância na fronteira com os Estados Unidos. Tudo isso para impedir a entrada de fentanil, que, segundo Donald Trump, já tem contribuído para a morte de mais de milhares de cidadãos norte-americanos. O México também vai promover investimentos na fronteira para impedir também a entrada de fentanil, mas também de migrantes. Donald Trump, ontem à noite, condicionou a continuação da ajuda à Ucrânia ao acesso de terras com minerais riquíssimos, indispensáveis para a indústria norte-americana. As negociações estão em curso, é a garantia para a continuação da ajuda norte-americana à Ucrânia.
Muito bem, e passam agora 24 minutos das 7 da manhã, fim de linha nesta edição do Primeiro Jornal para esta terça-feira, hoje dia 4 de fevereiro de 2025. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.